Moçada, chegamos à nossa questão de 128, uma importantíssima questão que envolve ecologia. Você sabe, ecologia está sempre presente nas provas, e essa questão 128, ela traz habilidades importantes que você possa reconhecer. Quais são essas habilidades importantes? Você tanto tem que saber análise de gráfico, como também tu precisa saber as relações que podem existir entre os seres vivos na questão da resolução. Pois vamos então para a nossa questão de número 128, bora lá? A questão 128, ela diz assim, gente, ó: observe os gráficos a seguir que representam o tamanho das diferentes populações de um mesmo ecossistema, antes e depois da introdução de uma nova espécie. Então, olha só, o que foi que ele fez? Ele te dá o primeiro momento. O primeiro momento é o número de indivíduos antes da introdução de uma nova espécie. O segundo momento, você já tem a introdução da espécie. Professor, o que é que de maneira muito significativa, tá certo? Eu consigo observar nesse gráfico. Eu quero aproveitar logo para chamar a sua atenção do seguinte, ó. Se você analisar, deixa eu colocar uma coisinha aqui que fique mais perceptível para a gente, ó. Pronto, o vermelhozinho vai dar certo aqui, ó. Se nós observarmos aí no gráfico, olha a espécie 4 em número de milhares, certo? Antes da introdução da nova espécie. E depois da introdução, diminuiu substancialmente o indivíduo 4. O que a gente pode deduzir? O que a gente pode concluir nessa situação? Vamos lá, olha no gráfico as alternativas. A análise desses gráficos permite afirmar que essa a nova espécie, realizou predatismo na espécie 2. Se tu pegar a espécie 2 do primeiro gráfico para o segundo gráfico, o número de indivíduos aumentou ou diminuiu? Aumentou. Concorda comigo? Se tu pegar o gráfico aí, a espécie 2 do primeiro momento para o segundo momento, ela aumentou. Se ela aumentou, eu jamais poderia dizer que essa espécie 2 está sendo predada pela nova espécie. Então, item A, falso, né? O que é que nós vamos encontrar aí no item B? Serviu a nova espécie. Serviu de alimento para a espécie 3. Gente, a espécie 3 foi uma reduzida. Deu uma reduzida do momento 1 para o momento 2. Ora, se a nova espécie introduzida estivesse servindo de alimento, eu teria que estar dizendo para ti que uma nova oferta de alimentos ela teria sido o quê? Introduzida. Não foi o que aconteceu. Porque o que foi que aconteceu com a espécie 3? Ela fez foi diminuir do momento um para o outro. Então não pode ser o item B de boa prova. C. Ocupou o mesmo que? Nicho. Ocupou o mesmo nicho da espécie 4. Olha só. Se a espécie introduzida ocupa o mesmo nicho ecológico, nós estamos falando de quê? Competição. Existe um processo de competição entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Em que eu vou ter uma sobreposição de nichos ecológicos. E quando eu tenho essa sobreposição de nichos ecológicos, eu vou ter um princípio que é muito comum ser cobrado nas provas de ecologia, chamado de princípio de exclusão competitiva de Gauss. De novo, Lázaro, qual é o princípio que tu está falando? Gauss, G-A-U-S-E. Gauss, princípio de Gauss, princípio de exclusão competitiva de Gauss. Gauss foi um grande pesquisador que, estudando protozoários paramécios, ele colocou os protozoários em meios de cultura diferentes. Quando ele colocou esses protozoários em meios de culturas diferentes, ele concluiu as curvas de crescimento. Ok. Quando Gauss colocou esses dois protozoários, esses paramécios, no mesmo meio de cultura, o que ele concluiu? Que um deles tinha sua curva de crescimento reduzida drasticamente. O experimento de Gauss permitiu ele deduzir que, quando dois indivíduos de espécies diferentes, eles sobrepõem seus nichos ecológicos, um deles, o menos adaptado, pode acabar tendo seu comprometimento de permanência. Então, ao ter o seu comprometimento de permanência, certo? O que é que vai acontecer? Um deles pode ser excluído. Se nós analisarmos este gráficozinho da sua questãozinha aí, 128 do simulado, após a introdução dessa nova espécie, o que foi que aconteceu com a espécie E4? Reduziu drasticamente, indicando uma competição interespecífica com o princípio de Gauss.
uma competição severa, uma sobreposição de nichos ecológicos. Portanto, o que melhor vai definir aí a nossa questão é o item C, certo? Então, o item C você vai marcar como o gabarito correto aí da nossa questão, tá certo? 128. Lázaro, por que que não pode ser o D? Será que essa espécie nova entrou em mutualismo com a 5? O que que aconteceu com a espécie 5? Foi diminuir. Não pode, porque no mutualismo é uma relação de benefício mútuo. Então, o que é que teria que ter acontecido com a espécie número 5 se a nova tivesse entrado em mutualismo com ela? Benefício mútuo, as duas se beneficiariam, a 5 teria crescido. Não aconteceu esse crescimento. Então, não há benefício mútuo no caso aí. E o item é, manteve comensalismo com a espécie 1. Gente, o que é a espécie 1? A espécie, ou o que é a espécie 1, o que é comensalismo? É aquela relação ecológica em que o indivíduo se alimenta dos restos alimentares deixados por o outro sem causar-lhes prejuízo. Então não era para ter ocorrido em relação à espécie 1 qualquer tipo de prejuízo, certo? Se eu tenho prejuízo, se eu tenho prejuízo da espécie 1, porque houve uma redução, tá? Aí no caso, eu vou dizer que houve o quê? Não houve comensalismo aí, porque houve prejuízo, tá bom? Então, gente, questão linda, muito bacana essa questão 128, porque ela permite tu analisar relações ecológicas com a análise do gráfico pela densidade populacional, tá? Repito, assunto de ecologia, relações ecológicas, permitindo que a habilidade da análise de gráficos possa ser por você interpretada. O gabarito dessa questão é o item C. Tá feito aí para vocês. Show de bola.